Boa tarde, mulheres de Deus! Boa tarde para mais um vídeo. Hoje é segunda-feira. Por aqui, a segunda foi aquele segundou. Sabe aquele segundou de, meu Deus, quanta coisa para uma segunda-feira? Sabe aquela segunda-feira que parece que tudo quer ser resolvido hoje, sabe? Sabe aquela segunda-feira que também tudo acontece? As coisas começam a fazer um nó, assim, que parece que, meu Deus, a semana já começou assim. O que vai ser da minha semana se a segunda-feira já começou assim? Eu tô vivendo uma segunda-feira assim, gente. Uma segunda-feira bem doida, bem... Muita coisa, muita coisa. Mas Ebenezer, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Esse final de semana, nós participamos de 2 congressos de jovens em cidades diferentes. Aqui na minha região, todas as igrejas resolveram fazer congresso no mesmo final de semana. Não sei o que aconteceu. E aí, a minha igreja foi para 3, né? Sexta, sábado e domingo, cada dia em uma. E fica cerca de 1 hora daqui, cada uma dessas cidades. E a gente foi no sábado e no domingo. Ontem, gente. A gente até conheceu uma igreja nova, eu nunca tinha ido. Uma assembleia de Santa Cruz do Rio Pardo, não sei se vocês conhecem. A coisa mais linda do mundo. Muito lindo, muito lindo. E foi tão maravilhoso. Eu vou colocar o vídeo pra vocês aqui no começo deste dia, que eu pedi pro meu marido gravar um pouquinho do que estava acontecendo. E, meu Deus, foi impactante o que foi falado lá. E é tão bom, né, gente, estar em ambientes que o Senhor se manifesta. É tão bom estar propícia, sedenta em ouvir a voz de Deus. É tão bom frequentar lugares, estar com pessoas que amam ao Senhor, amam. É tão bom estar perto de pessoas que se alimentam da palavra. E eu, sempre que eu tô em ambientes assim, por toda a jornada que eu já vivi de mundo, né? Gente, eu não fui uma pessoa horrível, mas antes de conhecer o Senhor, eu estive em ambientes que não era pra mim. E frequentei lugares que não era pra mim, eu conheci o mundo, né? Não posso falar que não, eu conheci o mundo. Então, hoje, quando eu estou com essas pessoas, rodeada de jovens apaixonados por Jesus, em lugares como esses, e quando eu vou orar, antes de iniciar o culto, quando eu vou orar ali, logo que eu chego, eu sinto uma vontade de agradecer ao Senhor. E eu só oro, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Quando eu vejo, eu só tô falando obrigada, porque eu sou tão grata, mas tão grata, mas tão grata em estar ali, em ser parte daquilo. Sim, igreja é feita de homens, mas tem lugares que você sente a presença do Senhor, tem igrejas que você sente a presença do Senhor. Por mais que é feita de homens e homens que erram, há pessoas carregadas de Deus ali. Na minha igreja há tantas mulheres, eu vejo pelo grupo de mulheres, há tantas mulheres que oram de madrugada, que elas são totalmente intercessoras da igreja. Mulheres que elas dedicaram completamente a sua vida para oração. O semblante dessas pessoas são diferentes, sabe? Não precisa de muita, a pessoa já tá orando em línguas, a pessoa já tá quebrantada, a pessoa já tá sapateando de tanta presença do Senhor. E eu não sei porque eu tô dizendo isso a vocês, mas que vontade de dizer obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todo lugar que o Senhor tem nos tirado e tem nos colocado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda a proteção que o Senhor tem nos dado e não sabemos, Senhor. Não temos esse discernimento, mas de passinho em passinho, de migalha em migalha, o Senhor tem nos levado a um melhor lugar. Mesmo que a gente não estejamos vendo, o Senhor está nos levando a algum lugar. Gente, nossa,
É bom demais estar debaixo da presença do Senhor. Só que não é fácil, né, mulheres? Não é fácil, porque é diário. Não é um domingo igual ontem, que foi maravilhoso, foi fervoroso, foi intenso, foi forte demais tudo que a gente ouviu ali. Mas não é o meu sustento da semana. Não pode ser nosso sustento da semana. É o sustento do domingo, porque hoje é segunda e a gente tem que buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até chegar o outro domingo, e de novo, e de novo, e de novo. O que foi? Eu posso parecer do vídeo também. Você já tá aparecendo, né? Agora senta lá, então. Eu também quero falar uma coisa do salsicha. Você fala baixinho. O que é isso na sua boca? O que é isso? Mas eu grude na minha escova de dente. O que você quer falar no vídeo? Fala. Mas eu vou deixar aqui até o final. Tá, mãe? Tá bom, mas a mamãe tá falando e você tem que falar baixinho. Senão você vai atrapalhar o vídeo da mamãe, tá bom? Mãe, espera aí, eu vou dizer essa coisa. Não precisa. Fala, o que você quer falar? Oi. É só isso? Oi, mulher. Fala, oi, mulheres. Oi, mulheres de Deus. Oi, mulheres de Deus. Fala, oi, irmãs. Irmãs. Agora senta lá, então. Senta lá pra você assistir o vídeo da mamãe pra não atrapalhar, tá bom? Mulheres, nessas férias tá um perrengue. Só o Senhor pra me sustentar e conseguir administrar todos os meus compromissos em um único dia. Só Ele. Continua, mãe. O que você quer? Mãe, leia mais uma vez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Vamos ver. Primeira Reis. A mamãe tá. Vamos ver se tem, não sei. Ah, acho que não tem. Mas qual é a história? Não tem. Mas fala um 9. Hã? Mas fala um 9. Eu vi que a história da mamãe vai contar. Mas da livra foi qual? Davi? Mas tem de Davi. Tem. Vou ver aqui. Ó, aqui é Davi. Ó, tudo isso é Davi. Davi, o gigante. Davi. E Davi também. Tudo é Davi, tá? Fica aqui, ó. Agora quietinho. Deixa eu falar pra você. Pra acompanhar com a mamãe. Senta aqui, ó. Mas eu quero ler na livro junto com você. Fica, deixa nessa página aqui, então, ó. Eu falo de Davi também. Mas é nessa página do Davi que você vai ler? Isso, mas então senta ali. Porque eu olho na minha e você fica aí na sua. Você tá vendo a página? Você já no quarto. Você já apareceu? Não, mãe. Deixa ele aparecer, deixa ele aparecer. Não, ele vai só no final. Igual aquela vez. Tá, eu vou deixar você aparecendo aí. Você acompanha no seu, então. Mulheres, o que eu quero ler com vocês hoje, que eu separei para essa busca da paz do Senhor na nossa vida, foi o arrependimento. Quando Davi se arrepende do pecado que cometeu com Batseba. Mulheres, eu separei Mulheres, hoje eu separei para a nossa busca da paz do Senhor, o Shalom de Deus. Eu senti em falar sobre o arrependimento. E eu separei o Salmo 51, que é onde o Davi se arrepende do pecado que ele cometeu naquele período. E eu achei que esse capítulo ele encaixava bem. Davi foi um grande homem de Deus e encaixa perfeitamente para uma oração de arrependimento. Então, tem momentos, fases na nossa vida que a gente só quer se reconciliar com o Senhor. E é isso que nós precisamos. Se reconciliar com o Senhor. Sentir que de fato fomos perdoadas. Que o Senhor tem cuidado, tem tratado de nós. E eu vou ler com vocês o Salmo 51, que é muito lindo. É muito lindo a proclamação de arrependimento de Davi. Meu amor, você tá trabalhando com a mãe, por favor. Senta, senão eu vou tirar você do quarto, por favor. Não, mas eu tá mostrando a página. Tá bom, meu amor. Então senta lá, tá bom? Salmo 51. Vamos lá. Salmo 51 mesmo. Isso. E, mulheres, vamos lá. Eu vou ler com vocês. Eu vou ler com vocês o salmo inteiro, tá? Porque ele vai ser a nossa oração para que a gente possa sentir a proclamação do arrependimento. Sempre quando você sentir uma culpa de um pecado que você cometeu,
O Salmo 51, ele encaixa perfeitamente, desde que o seu coração esteja cheio de arrependimento. Mas que você precisa sentir que Deus te perdoou. Então, vem e lê Salmo 51. Lê Salmo 51. Deus amava Davi. Deus amava esse homem. Ele não foi escolhido, ungido desde pequeno, à toa. Ele foi um escolhido de Deus. Ele foi um ungido do Senhor. E ele pecou em um momento que ele estava desocupado. Ele estava desocupado e ele deu voz ao pecado. Então, temos que tomar cuidado para que a gente não venha a dar voz ao pecado porque estamos desocupadas. Era pra gente ter tanta coisa para fazer e a gente tá no celular. Tantas ideias que Deus te deu, que você poderia estar procurando, assistindo vídeos, aprendendo coisas. E você está no celular, se alimentando de nada, o tempo inteiro deslizando tela. Nós não somos mulheres escolhidas de Deus para ficar deslizando tela, gente. Não somos. Sempre tem algo que nós precisamos estar fazendo para servir ao reino. A gente precisa estar atentas para não estar desocupadas para o inimigo vir e começar a infiltrar coisas em nós. Precisamos estar atentas para não estar desocupadas, mulheres de Deus. O inimigo vem e faz morada com infiltração. A gente não vai pecar do dia para noite, a gente não vai dormir cristão e acordar pecador do dia para noite, desviado, né? Pecador já somos. Mas a gente não vai dormir cristão e acordar desviado do dia para noite. De longe disso. Quando você olha um caso, você pensa, nossa, do nada, o fulano traiu a fulana. Não foi do nada, gente. Nunca é do nada. Você só não viu, mas o inimigo estava infiltrado. O inimigo foi uma infiltração de dentro para fora, não é? Infiltração não é um probleminha, uma infiltração lá dentro da parede e de repente ela começa a aparecer fora da parede, aquela bolha de água. Por que aconteceu aquela bolha de água? Se você lixar e pintar de novo, vai curar, vai sarar, vai tratar do problema da parede? Não vai. Vai dar uma semana já tá aparecendo de novo. Porque dentro não foi curado. A infiltração precisou ser tratada, precisa ser tratada. E muitas vezes o inimigo, muitas vezes não, todas as vezes o inimigo vem infiltrando. Primeiro, vocês ficaram sabendo daquele escândalo lá, né? Eu quero falar de traição, que agora me veio aquela história lá dos dois que trabalhavam no escritório aí. Chama de tecnologia, não lembro. Mas que eles foram vistos lá no show do Coldplay juntos, né? Vocês acham mesmo que foi do nada que eles começaram a ter um caso? Não, gente. Começou com um olhar, começou com uma conversa longa, começou com dividir problemas. Nossa, como a gente é parecido. De repente sai com os amigos do escritório. De repente tem uma conversa sozinhos, um olhar diferente. Infiltração. Vai infiltrando. Quando viu, já era. Aí o escândalo, que é o ápice, né? Foram vistos juntos. Não foi do nada. Houve uma longa história até chegar ao ápice, que é cometer o adultério, para que todos estejam vendo, né? O escândalo, porque o adultério foi a partir do primeiro olhar, já houve adultério, né? Mas para que toda a sociedade ficou sabendo, não foi do nada, né? Quando foi exposto o pecado, né? Não foi do nada. Foi. Já havia ali uma infiltração e temos que tomar cuidado para não estar deslizando a tela e sendo infiltrada em coisas que não é de Deus. Parece de Deus, mas não é de Deus. Muitas vezes, a gente está desrespeitando o Senhor com comportamentos que não são sagrados, lugares que não são sagrados. Estar à mesa, se alimentando, por exemplo, no celular enquanto come, não é legal, gente, não é. Eu já me peguei fazendo isso várias vezes, e força do hábito, às vezes a gente tá ali. Mas, gente, a alimentação, o comer, o momento em família é sagrado. A gente tá invadindo, assim, a tecnologia, as coisas do homem na nossa vida de tal maneira. E a gente é ungidas do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado para não infiltrarem comportamentos, coisas, ideias que parecem inofensivas, mas não são inofensivas. Não são. É muito perigoso. A gente tem que ter o discernimento do Senhor para não infiltrar coisas erradas em nós. Vamos ler Salmo 51, que a gente vai falar sobre se arrepender. E não tem ninguém melhor do que Davi para nos ensinar sobre o arrependimento. Esse homem estava sentindo na carne a dor da culpa, do arrependimento. Ele estava
sedento pela presença novamente do Senhor, porque ele caiu em si e viu que o que ele fez foi muito errado. E eu sinto que naquele momento Davi ele foi cobrindo o pecado assim de tal maneira, tentando resolver da maneira errada, e foi piorando a situação, piorando a situação, piorando a situação. E eu imagino, como ele era um homem de Deus, foi tudo muito rápido. Eu imagino que tenha sido tudo muito rápido, porque se ele caísse em si, ele ia se arrepender e não ia fazer nada daquilo. Então, como ele já cometeu o pecado, ele foi tentando encobrir e piorando, piorando, piorando. Mas se ele caísse em si, ele não teria feito nada disso. Então eu sinto que foi rápido, o inimigo usou de maneira bem rápida, eu imagino. Deu pra entender, né? Se parasse pra pensar, ia falar, nossa, o que eu tô fazendo, sabe? Então eu imagino que como ele já tava no pecado, mergulhado no pecado, já tinha cometido o adultério, ele falou, vou resolver isso. Antes que Deus venha falar comigo, antes que eu caia em si, vou tentar resolver isso da minha maneira. E aí foi que as coisas foram piorando, né? E ele matou o homem. Dá licença, Jô. O que você quer mostrar, filho? A cruz? Mostra a cruz. Mas essa aqui você deu e essa aqui não. É mesmo, tá bom. Deixa eu mostrar pra elas. Ele quer mostrar a cruz pra vocês. Então agora senta lá, meu amor. Senta lá, por favor, pra mamãe terminar. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tuas grandes compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha lá, por tua grande compaixão. Porque nosso Deus é um Deus de compaixão. Apaga as minhas transgressões. Apaga os meus erros, Senhor, pelo amor de misericórdia. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço os meus erros e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu em minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Já no versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, Senhor, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Gente, só que não é muito lindo? Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto para te obedecer. Então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus, minha salvação. Vou pular agora aqui e vou para o 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Novos sacrifícios serão oferecidos ao Senhor em arrependimento sincero ao Senhor. Mulheres, esse salmo é a coisa mais linda. Eles nos mostram um coração quebrantado de Davi, um coração arrependido, um coração sedento por sentir a presença da salvação de novo. Ele pede para o Senhor, Senhor, quero sentir a alegria da salvação. Olha que coisa linda. E, gente, o Senhor está disposto a nos preencher todos os dias, porque Ele sabe que o mundo jaz no maligno e estamos aonde? No mundo. Estamos propícios ao erro, mas somente longe da presença dEle. Com Ele não vamos cair, não vamos cair. É isso, Senhor, é isso, mulheres de Deus. Entendam, Deus está conosco, Deus está conosco. Ele vem, Ele vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Faça morada aqui. Faça morada, Senhor Jesus. E é sobre isso, mulheres. É sobre isso. Eu espero que o Senhor tenha tocado profundamente. Profundamente.
em vocês hoje. E eu espero que a oração da nossa irmã nos preencha ainda mais. Então vamos ouvir a oração da nossa irmã. Senhor, ó meu Deus, ó meu Pai, hoje estamos aqui para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estamos reunidas como mulheres que estão no jejum de Daniel, não buscando apenas bênçãos, mas buscando respostas ou milagres, mas clamando com todo o nosso ser. Mostra-nos, Pai, e isso nos basta. Pai, há momentos em que a dor parece nos sufocar, em que a alma se cala e o coração só consegue chorar. Mas mesmo em meio às aflições, permanecemos aqui, rendidas, sabendo que ver o Senhor, sentir Tua presença, vale mais do que qualquer resposta. Senhor, há mulheres neste jejum que estão em silêncio diante do caos, com lares em pedaços, com diagnósticos cruéis, com filhos desviados que ainda te buscam, não por interesse, mas por amor. Nós clamamos, mostra-nos, ó Pai, mostra-te a nós na madrugada solitária, nos dias em que as forças se acabam. Nos momentos em que a dúvida tenta sufocar a fé. Mostra-te nas pequenas coisas, no consolo do Espírito Santo, na paz que não se explica, no renovo que vem mesmo sem explicação. Sabemos que se te virmos, se te sentirmos, isso nos basta, porque quem vê o Pai encontra descanso, quem vê o Pai encontra direção, quem vê o Pai encontra propósito, mesmo na dor. Jesus, Tu és o reflexo exato do Pai. Então nos envolve com Teu amor, com Tua compaixão, com Teu olhar que levanta e restaura. Durante esse jejum, que o nosso clamor não seja apenas por livramento, mas por relacionamento íntimo com o Teu coração. E mesmo que tudo falhe ao nosso redor, que a Tua presença nos seja suficiente. Senhor, mostra-nos, ó Pai, e isso nos basta. Nos ajuda, Pai. E obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Amém.